bom dia a todos os irmãos que estão participando conosco nessa manhã, a todos aqueles que vão se conectar e vão ter a oportunidade de ouvir mais à frente pelos nossos canais. Nós temos trabalhado durante toda a semana, desde terça-feira, as 7 palavras da cruz, as 7 palavras que Jesus proferiu na cruz, as últimas palavras da vida de Jesus nessa terra, enquanto Deus homem, ou homem Deus. E nessa manhã nós vamos caminhar com a penúltima palavra e à noite com a última palavra. Mas antes de qualquer coisa, eu gostaria que nós pudéssemos orar, colocando diante de Deus o nosso coração, pedindo ao Senhor que realmente venha manifestar-se a nossa vida. Senhor nosso Deus, Deus soberano, Deus de graça, Deus de misericórdia, Deus de amor. Nós te louvamos por esta manhã, ó Deus, por este domingo que nós comemoramos, relembramos a ressurreição de Jesus Cristo. E te agradecemos, ó Pai, porque sabemos que nós só temos a certeza da vida eterna por causa daquela cruz. Por causa, ó Deus, da ressurreição, porque aquela pedra foi retirada daquele túmulo e Jesus ressuscitou. Ó Deus, e a tua palavra diz que Jesus foi assunto aos céus e se encontra à direita de Deus no trono. E nessa manhã nós te louvamos porque sabemos que, não obstante todas as coisas que têm acontecido à nossa volta, o Senhor continua no mesmo lugar, sempre reinando. Nós confiamos em Ti e descansamos em Ti. Ajuda-nos nessa manhã para que possamos caminhar com a Tua palavra, Deus, desenvolvendo a nossa comunhão contigo. Em nome de Jesus. Amém. Bom, a todos que estão participando conosco ao vivo neste momento, eu gostaria que você tivesse aí, você que está com a família, aproxime-se da sua família, pega a sua Bíblia, vamos ter esse tempo como um tempo também de comunhão, de reverência, de proximidade da palavra do Senhor. Eu queria só mencionar aqui um versículo em Eclesiastes 3, que diz que tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Nessa manhã é um tempo de adorarmos a Deus, de celebrarmos ao Senhor, de colocarmos diante dele o nosso coração e principalmente agradecermos a Deus porque Jesus veio, morreu e ressuscitou. Que Deus nos ajude, que Deus nos dê a graça dele e que Deus possa nos abençoar aqui também com a transmissão, que todas as coisas possam ser para a edificação dos irmãos, para a glória de Deus e para a expansão do Evangelho. Que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe nessa manhã, que Deus possa te dar de fato uma compreensão clara daquilo que o Senhor Jesus quer para os nossos corações. Nós vamos louvar ao Senhor e em seguida teremos a nossa penúltima palavra da cruz. Bom dia, nosso Deus, Ele se faz presente aqui, medite na letra dessa canção, Ele move entre nós e nós devemos adorá-lo todos os dias da nossa vida, todos os momentos, que nós possamos direcionar o nosso coração a Ele em adoração, declarando que Ele está aqui, Ele é um Deus de milagre, Ele é Deus de promessas, mas o principal, Ele é Deus, isso é que Ele é isso que importa. Esse é o principal motivo para nós adorarmos. Hoje é dia de nós lembrarmos a ressurreição dele para nos dar vida, provando ser filho de Deus, consumando a obra dada pelo Pai, fazendo com que ele fosse de fato, confirmadamente, Deus Filho, encarnado, morto e ressurreto, para a glória e honra de Deus Pai. Aqui, movendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres, te adorarei, te adorarei.
estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho do deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho do deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho do deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho do deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Veja o amor do Pai, mistério que nós não podemos entender. Tão grande é esse amor que deu seu Filho, para que nós pudéssemos ser achados como filhos do Senhor, como irmãos. Nós possamos nessa manhã relembrar a morte do Senhor, adorando a Ele com toda a sua força, com todo o seu coração. diante dele.
Veja o Filho de Deus, leão e o cordeiro dado a nós. O Verbo se encarnou, Salvador da minha alma. Sofreu por tanto amar a humanidade, e seu sangue é a salvação. Jesus Messias, o justo se entregou. Não foi o fim, ele ressuscitou. Canta minha alma, canta minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande. Canta minha alma, canta minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande, que grande amor. Veja, comigo está o Espírito queimando em meu ser, amigo e protetor, que me leva à verdade. Traz luz ao meu perdido coração, até meu tempo aqui findar. Ó Santo Espírito, meu reino quero ver. Ó Santo Espírito, faz em mim o teu querer. Canta minha alma, canta minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande. Canta minha alma, canta minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande. Canta minha alma, canta minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande, que grande amor, meu Deus. O que era e que virá, Ele é fiel e sua promessa cumprirá. Do céu em nuvens descerá, em meio ao som
de louvores voltará. Veja o Senhor ao lar nos levará. Nosso Deus é Deus que subsiste desde o início. Ele era a palavra, Ele era o verbo. E a partir desse verbo, dessa presença de Deus Pai, tudo que se foi feito, se fez. O mundo foi criado. Adão, Eva, o homem, a mulher lá no jardim. Todo o desdobramento da raça humana se deu pela palavra do Senhor. Todos os planetas, todo o cosmos, tudo vem dEle. Tudo foi criado por Ele e nós somos dEle. Adore ao Senhor. No início eras a palavra, Com Deus Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é, ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Ó, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso é, ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. quão Maravilhoso é o nome de Jesus. Pai, teu nome é maravilhoso. O teu nome nos deu vida, Pai, e vida eterna com Deus Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos dado a oportunidade de relembrarmos, ó Deus, os feitos do Senhor por nós. Feitos de salvação, feitos de vida e vida eterna. Adora o Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor é Deus presente. O Senhor venceu a morte. A tumba vazia agora está. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é,
o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Teu nome é poderoso, Deus, nós entregamos a Ti esse louvor. E cada um de nós, ó Pai, seja aqui, seja em nossos lares, ó Deus, possamos reconhecer o poder desse nome, podemos conhecer a soberania desse Deus, podemos confiar plenamente nele, pois Ele escolheu morrer por nós, pagando o preço que cabia a nós. Nós estávamos fracassados e fadados à morte, mas o Senhor nos amou, nos escolheu, nos chamou, nos predestinou para que nós pudéssemos ser encontrados no Senhor, achados vida e vida dada por Cristo na cruz, Pai. Agradecemos a Ti por esse dia, por podermos relembrar, recordar, ó Pai, desse feito do Senhor, que é o maior feito ocorrido na face da terra, ó Pai, em seus milhares de anos, Deus. Agradecemos ao Senhor pelo Teu cuidado e pela Tua proteção. Somos gratos a Ti e declaramos que somos dependentes plenamente do Senhor. Fala ao nosso coração, ó Deus, nesse dia que nós ouviremos a parte que diz: está consumado, pois o preço pago, a missão dada por Deus Pai a Jesus Filho, foi cumprida plenamente, e a morte não é o fim, a morte é o começo de uma vida eterna. Glória ao Teu nome, Senhor. Amém. Te entregamos esse louvor. Nós vamos caminhar aqui, lendo o texto em João 19:30. Se você está com a sua Bíblia aberta, traga a sua Bíblia à sua sala e vamos, neste momento, louvar ao Senhor. Vamos celebrá-lo, vamos relembrar aquilo que Cristo fez por nós na cruz, mas principalmente relembrar aquilo que Ele fez a partir da tumba da ressurreição. Então, João capítulo 19, versículo 30, o texto nos traz uma mensagem numa só palavra, que a gente vai caminhar nessa noite, nessa manhã, e também à noite teremos a última palavra, quando vamos encerrar essa série de mensagens, baseados nas 7 palavras da cruz. Eu imagino que todos aqueles que têm participado têm conseguido compreender o quão importante são e foram, e para a nossa vida, as palavras que Jesus proferiu naquela cruz. Foram 7 palavras, nós estamos na 6ª palavra, e eu tenho certeza que Deus tem trazido ao nosso coração uma edificação muito grande com essas palavras. Jesus não ia dizer as últimas palavras na cruz se elas não tivessem suma importância para a nossa vida, para a história do cosmos, para a nossa história. Então João 19:30 diz assim: quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. A todos vocês que estão participando nessa manhã, nos ouvindo, irmãos, pessoas que têm acompanhado desde a primeira palavra e vão acompanhar, pela graça de Deus, até a última. Quando nós chegamos nessa palavra aqui, quando Jesus diz está consumado,
Essa palavra vem de uma expressão grega que utiliza-se muito por aí, né, mas tetelestai, ou seja, está tudo feito, tudo pago, consumado. Eu mencionei na primeira palavra que as 7 palavras da cruz têm a ver também com a questão da completude, o número perfeito. Significa que Cristo realmente fez todas as coisas que tinha que fazer. E nesse sentido, quando nós chegamos nessa palavra está consumado, nós vamos ver essa e a próxima à noite, né, no culto da noite. Essas 2 próximas mensagens, nós vamos ocupar do triunfo da cruz. Ali nós temos palavras de agonia, palavras que ele reflete outros sentimentos, mas aqui ele está expressando basicamente nessa e na próxima palavra, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, são palavras de triunfo naquela cruz. Então, nessa expressão, nós temos o brado de júbilo de Jesus. Às vezes a gente tem o risco, né, corremos o risco de pensar que Jesus estava dizendo, ó, estou livre disso. Não, na verdade ele está dando um brado de júbilo. Não é mais uma palavra, né, de vítima, não, proferidas por alguém que estava numa situação extremamente difícil, embora ele estivesse numa situação difícil, mas ele tinha convicção de que ele veio cumprir um propósito, um propósito definitivo na sua vida. Então, quando nós voltamos para essas palavras, nós vemos que são palavras de um conquistador. Não é mais palavras de alguém que estava perdendo a vida, estava acabando a sua história. Não, pelo contrário, são palavras de um conquistador. Está consumado, então no original, é apenas uma palavra, tetelestai. E nela está contido todo o evangelho de Deus. Está consumado significa que foi um grito não de um desesperado, não a expressão de satisfação pelo término do sofrimento, e muito menos o último suspiro de uma vida que findava. Não, não foi isso. Antes, foi a declaração da parte do divino Redentor, de que tudo pelo qual ele viera do céu, né, ao mundo para fazer, ele havia feito. Tudo aquilo que havia sido projetado desde toda a eternidade para que ele pudesse cumprir, ele cumpriu. Tudo aquilo que foi requerido dele por nossa causa, ele cumpriu. Aquilo que a lei exigia de nós, exigiu dele. Então, nesse sentido, Jesus cumpriu tudo para que pudesse nos salvar. E agora estava feito, agora está concluído. Então, tudo que fora declarado ao homem, de diversas maneiras, lá em Hebreus 1, fala que Deus revelou-se ao homem de diversas formas e maneiras, mas tudo aquilo que ocorreu no Velho Testamento, em forma de símbolos, tipos, algumas coisas misteriosas, sinais, agora se revela de uma maneira plena. Antes nós víamos como num espelho, distorcidamente, hoje nós vemos a realidade. E qual era o objetivo então? Qual que foi o objetivo de Cristo com essa história toda, com essa palavra? Mostrar a sua graça, engrandecer seu filho e criar filhos à sua própria imagem naquela cruz. Então, se eu e você estamos aqui agora, é porque Cristo, naquela cruz, ao consumar toda a sua obra, quis que eu e você pudéssemos ser criados para sermos filhos conforme a sua imagem. E o apóstolo Paulo deixa isso claro. Então, nessa última palavra, nessa penúltima palavra, quando Jesus fala, está consumado, o que Jesus queria dizer com isso? Aí nós vamos caminhar aqui em 7 passos. Primeiro, nós vemos aqui efetuado o cumprimento de todas as profecias sobre ele. Séculos antes, desde Isaías, 700, 800 anos antes de Cristo, e outros mais, mas muito antes disso haviam profecias a respeito de Cristo. Por exemplo, a primeira profecia que nós temos, que nós chamamos de proto-evangelho, é a profecia de Gênesis 3,15, quando ele fala que Jesus viria, né, o filho da mulher, e esmagaria a cabeça da serpente. Né? Mas ele tem outras profecias, que fala que sua mãe seria uma virgem. Isaías 7,14 fala que também que ele viria da linhagem de Davi, morreria num madeiro, nasceria em Belém, enfim, seria chamado de Nazareno. E tem uma infinidade de outras profecias, que eu não vou entrar obviamente nelas aqui, não temos tempo, mas todas foram cumpridas. Nós não temos tempo para entrar em todas elas, mas aqueles que tiverem a curiosidade podem observar que todas as profecias do Velho Testamento se cumpriram, que tinham que se cumprir, cumpriram em Cristo. Então as profecias que tinham que se cumprir nesse primeiro advento da vinda de Cristo se cumpriram cabalmente. Mas lembremos que há um grupo de profecias que vai se cumprir no segundo advento. Há um grupo de profecias que vai se cumprir daqui a um tempo. E o que nós temos que fazer? A nós nos resta aguardar até que ele volte. E nesse sentido, o mesmo Deus que fez todas as profecias do Velho Testamento a respeito de Cristo no seu primeiro advento se cumprirem,
fará com que todas as profecias no segundo advento se cumpram também. Então, todas as profecias se cumpriram literalmente, de forma real, pessoalmente. Desta forma, também nós devemos aguardar e esperar que todas as outras profecias do segundo advento, quando Jesus voltará, elas se cumprirão também, presencialmente, realmente. E nós vivemos situações que a Bíblia fala que antes da volta de Jesus haveriam sinais nos céus e na terra. Fala de pestes e de muitas outras coisas. E muito provavelmente é possível que essa peste que nós estamos tendo por aí seja um dos sinais dos tempos da volta de Jesus. Eu não sei dizer qual que é a distância que estamos da volta dele no nosso tempo, no nosso modelo de tempo, nosso cronos. Mas uma coisa é certa, isso é sinal de que Jesus vai voltar. Então, se todas as profecias que tinham que se cumprir a respeito de Cristo em relação à sua primeira vinda se cumpriram, é certo que todas as outras profecias se cumprirão na sua segunda vinda. Então, esse é a primeira lição que a gente pode aprender. O que Jesus quis dizer com essa palavra está consumado? Primeiro, que as profecias se cumpriram na vida dele. Segundo, vemos aqui nessa palavra o término dos seus sofrimentos. Não podemos explicar a angústia de Jesus em qualquer língua. Tal angústia é inexplicável, inexprimível. Não tem como explicar. Também não vou entrar aqui naquilo que acontecia na cruz, como é que as coisas ocorriam, qual que era o nível de dor, de dificuldade de uma pessoa que era crucificada numa cruz. Mas a verdade é que é o pior tipo de morte que tem. Nós não temos como explicar o sofrimento de Cristo. Mas nós vemos ali que há um término do sofrimento de Cristo. Quando olhamos para Cristo, desde os primeiros dias da sua vida, vemos a cruz que o aguardava. Então, eu e você podemos até esperar uma vida melhor. Podemos aguardar, por exemplo, termos uma condição financeira melhor, morarmos numa casa melhor, fazermos algumas viagens, construirmos algumas coisas que são sonhos da nossa vida. Mas o sonho de Jesus, na verdade, era a cruz. Ele não era um masoquista, nada disso, mas Jesus sabia que a cruz o aguardava. E aquele momento ali, ou naqueles últimos momentos, especialmente quando ele profere essa palavra, ele estava muito próximo de terminar esses sofrimentos. Ele veio com um destino certo, morrer naquela cruz. Naquele monte da transfiguração, muito provavelmente Moisés e Elias, que aparece a ele ali, devem ter lhe dito sobre esses sofrimentos na cruz. Deve ter lhe falado como é que seria, ou que seriam esses momentos finais. Quanto mais nós meditamos nos sofrimentos de Cristo, mais caloroso o nosso amor e mais profunda a nossa gratidão se torna. Não tem como meditarmos sobre os sofrimentos de Cristo, sobre aquela cruz, sem chorarmos. Sem sermos extremamente gratos a Deus por aquilo que Ele fez por nós, naquela cruz. O sofrimento de Jesus agora, com essa palavra, estavam findando. Agora naquela cruz, finalmente, os últimos momentos chegaram. A experiência do Getsêmani, quando ele sua e o seu suor se transforma em sangue. O julgamento montado, um julgamento contrário às leis da época, um julgamento, na verdade, foi uma simulação de um julgamento, cuspiram na cara de Cristo. O homem havia feito o pior para com ele. O cálice, como ele mesmo disse, havia sido bebido. A terrível dor estava diante de si. A terrível tempestade da ira de Deus agora tinha passado sobre a vida de Cristo. Ele já proferira anteriormente aquela palavra: Deus meu, por que me desamparaste? Agora o salário do pecado tinha sido completamente pago. Então, com essa palavra, Jesus está dizendo para mim e para você que o seu sofrimento estava acabado. Que dali a poucos minutos, segundos talvez, sei lá, ele estaria livre do sofrimento. Um sofrimento que foi imposto por mim e por você. Talvez você não tenha uma plena compreensão disso ainda, mas Jesus morreu naquela cruz para pagar pelo nosso pecado. Mas há uma terceira palavra que nós podemos entender aqui nesse contexto, né? Uma terceira expressão, que com essa palavra está consumado, nós vemos aqui o objetivo da encarnação que foi alcançado. Na economia de Deus, da Trindade eterna, coube ao Filho, a segunda pessoa da Trindade, vir a essa terra e morrer.
Essa foi a obra confiada a ele. Jesus veio fazer no tempo, né, no nosso tempo, a vontade registrada de Deus desde toda a eternidade. Mesmo quando garoto de 12 anos, ele se afastou dos pais, numa ida a Jerusalém, e os pais perguntam para ele onde ele estava. Ele diz que ele foi tratar dos negócios do Pai. Então, os negócios do Pai, de Deus, sempre foram a preocupação no coração de Jesus. Então, nesse sentido, o objetivo da encarnação foi alcançado. Quantos seres humanos, quando seus corpos estiverem próximos de tornar-se apenas uma máscara de argila, poderiam dizer, como disse o Salvador, tudo está consumado. Quando o nosso corpo chegar àquela condição de fato voltar ao pó, de não ter mais vida, será que nós podemos, muito próximo da morte, dizer, está feito. O que Deus programou para a minha vida, eu fiz. Minha vida cumpriu todos os objetivos de Deus. Lembrando que Jesus estava com cerca de 33 anos, e ele sabia plenamente que havia cumprido a vontade do Pai. Ali, com esse brado, toda a obra da encarnação havia sido concluída. Nada mais há que eu ou você possa fazer para adicionar, para acrescentar. A nossa salvação é de graça. Tão de graça, que nos deixa sem graça de desobedecer a Deus. A missão para a qual Deus havia enviado o seu Filho ao mundo estava acabada. O que fora tensionado na eternidade, no Kairos, no tempo de Deus, agora é incorporado ao Cronos, ao nosso tempo, e acabara de ser concluído nesse tempo, na plenitude do tempo. Os eternos desígnios de Deus foram cumpridos totalmente. Aqui nós temos o cumprimento das profecias, temos o penhor da execução completa e definitiva do plano de Deus. Ninguém poderá resistir ao Senhor e aos seus planos. O que Deus tenciona fazer, Ele fará. Ele é o Senhor da história, do universo. E nesse sentido, Jesus veio cumprir cabalmente a história da encarnação. No fim de tudo, haverá um grande está consumado final. A Bíblia diz que haverá um está consumado definitivo, onde o diabo e os seus anjos serão lançados para o lago de fogo e enxofre. Mas quantos vão ouvir isso nessa manhã, ou no momento que você ouvir essa mensagem, e vão entender isso? Eu não sei. Muitos vão ouvir e vão ouvir a vida toda e não vão crer, e pelo contrário, muitos vão fazer chacota disso. Mas eu lamento. Aqueles que assim fizerem se lembrarão dessas palavras no inferno, porque foram advertidos, e estão sendo advertidos. A encarnação de Cristo veio exatamente para nos salvar, para pagar o preço pelo nosso pecado. E por mais que as pessoas possam pensar que isso não existe, que isso é uma história inventada, que a Bíblia é uma grande colcha de retalhos, ou é um mosaico, a palavra de Deus é verdadeira e tem se cumprido. Mas há uma quarta expressão que nós podemos extrair dessa palavra, está consumado. Nós vemos aqui a realização da expiação. O Filho do Homem, Jesus, veio aqui para buscar e salvar o que se havia perdido. Isso está registrado em Lucas 19:10. Jesus veio aqui para buscar todos aqueles que estavam perdidos. E nesse sentido, não havia nenhum meio de nos salvarmos a nós mesmos, a não ser por meio da cruz. E Jesus tinha que passar pela cruz. Nós, pecadores, podemos ser salvos apenas, não podemos ser salvos, por alguém que fez alguma coisa boa, a não ser por alguém bom que fez alguma coisa boa. E a única pessoa boa é Jesus Cristo. Ele tomou o nosso lugar naquela cruz. Nossos pecados somente poderiam ser apagados pelo precioso sangue de Cristo. Por quê? Porque o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário é um sacrifício perfeito, de um homem perfeito. É um sacrifício eterno, porque é de um Deus eterno que se tornou carne. Jesus veio a esse mundo para pagar por isso. Então, nós vemos aqui a realização completa da expiação. Agora, as demandas da justiça de Deus tinham todas sido satisfeitas. Tudo aquilo que o tabernáculo e as indumentárias do Velho Testamento eram feitas, apontavam para aquilo que se cumpriu na cruz. Tudo aquilo que era feito no Velho Testamento, sangue de bode, de animais, estava apontando para o sangue de Cristo na cruz do Calvário. Aqui Jesus pôs um fim, pagou todas as dívidas, riscou a cédula que era contra nós,
encravando-a na cruz, de acordo com Colossenses 2,14. Tudo aquilo que era o preço que eu tinha que pagar, ele pagou naquela cruz. Como eu mencionei no início das nossas mensagens, o raio que tinha que cair na minha cabeça, caiu na cabeça dele. Todo o preço de nossa redenção foi pago. Os rigores da lei foram todos cumpridos. Eu imagino que você e eu, né, mas todos nós provavelmente já tivemos que fazer algum tipo de procedimento em algum órgão público. E aí passa-se uma lista de coisas que nós temos que providenciar. Ou uma matrícula numa faculdade, por exemplo, na escola de um filho. Aí nós temos um checklist. Por exemplo, certidão de nascimento, carteira de identidade, comprovante de votação. A ideia, e tem alguns que são intermináveis, né? Nós nem às vezes conseguimos encontrar tantos certidões disso e daquilo. O que aconteceu aqui nesse caso é que Jesus cumpriu todo o checklist, tudo aquilo que era necessário para cumprir as exigências da lei, Jesus cumpriu. Não ficou um item da lista sem cumprir. As provas de que a obra de Cristo foi consumada são claras. O véu se rasgou, diz a Bíblia, de alto a baixo, aquele véu do templo do Velho Testamento, templo de Salomão, que era um véu espesso. Quando Jesus morreu, ele se rasgou de alto a baixo. O que isso significa? Significa que hoje eu e você não precisamos de ninguém para nos aproximarmos de Deus. Pelo contrário, todos os dias, em qualquer lugar, a palavra de Deus nos chama, acheguemos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça. Nós podemos chegar até Deus, não por nós mesmos, mas a um novo e vivo caminho que se abriu pelo véu, de acordo com o escritor aos Hebreus. Então a ressurreição de Cristo dentre os mortos, a exaltação de Cristo à destra de Deus, tudo isso ocorreu por causa da sua encarnação. O envio do Espírito Santo à terra para aplicar os benefícios da morte expiatória. Olha que coisa fantástica. Então tudo isso ocorreu por causa de Cristo, por causa da encarnação, da expiação de Cristo em nossas vidas, ou por nossas vidas. Tudo que Deus requer foi feito. Tudo que a lei exigia, Jesus cumpriu. Eu não consigo cumprir a lei, você não consegue cumprir a lei. Mas ele cumpriu. Nada foi deixado para o pecador cumprir, acrescentar. Daí, obra nenhuma é exigida de nós como preço para a salvação. Nós devemos fazer boas obras, é nossa responsabilidade, mas não mais para a salvação, mas por gratidão, por amor àquele que nos amou. Então, nesse sentido, o que nos resta como pecadores é descansar na obra redentora de Cristo. Nós não precisamos e nem podemos fazer mais nada a não ser descansarmos em Cristo. Saber que a obra de Cristo foi completa em nosso favor. Isso nos dá consolo, nos dá alívio. Isso traz para a nossa vida tranquilidade, porque diante das nossas imperfeições, nós sabemos que Deus cumpriu todas as coisas, que Ele é o Senhor da história, que Ele é o Deus que cuida da nossa vida. Mas há uma quinta expressão aqui, nessa palavra está consumado. Aqui nós vemos o fim dos nossos pecados. Todos os pecados do crente, do salvo, foram transferidos para Cristo. Aqui, crentes têm um sentido de salvo. Aqueles que compreenderam, que creram no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E que agora vivem definitivamente para a glória de Deus. E que vivem com um testemunho efetivamente de salvos. Há pecado em mim, mas ao mesmo tempo não há pecado em mim. Ou seja, Deus nos considera santos em Cristo. Vamos tentar entender isso melhor. Todos que estão fora de Cristo têm a sentença da condenação divina sobre eles. Todos os dias e por toda a eternidade. Ao contrário, quando nós, pecadores, eu e você, cremos em Cristo e o aceitamos como Salvador, cremos nele como nosso Salvador, não mais estamos debaixo da condenação. Ele levou sobre si os nossos pecados. A culpa do pecado não está mais sobre ele, sobre o pecador. Por quê? Porque Cristo levou sobre si o seu próprio pecado, mas também levou o meu pecado, o próprio pecado no sentido de que ele levou naquela cruz o pecado de todo mundo, né? Mas levou todos os nossos pecados, tanto passado quanto futuro. As penas dos nossos pecados foram transferidas para ele. Então, nesse sentido, ele levou naquela cruz os meus pecados.
Um exemplo que nós temos do Velho Testamento é daqueles bodes, do bode expiatório e do bode emissário. Havia um bode que morria, sacrificado ali, personificando a ideia de que os pecados estavam sobre ele. Mas havia um outro bode que levava os pecados para longe. Havia um homem que levava esse bode para o deserto. Qual que é a ideia aqui? Que Jesus levou sobre si os nossos pecados. Ele não somente morreu no nosso lugar, mas levou sobre si os nossos pecados. Ele não somente fez um sacrifício expiatório, mas também vicário. E nesse sentido nós podemos confiar em Cristo, podemos descansar nele. Mas há uma sexta expressão que nós podemos tirar dessa palavra, está consumado, é que nós vemos aqui o cumprimento das exigências da lei. A lei é santa, a lei é boa, a culpa não está na lei, mas no homem que é pecador. Mas o homem, nós não conseguimos guardar a lei que é perfeita. O Salvador, no entanto, era perfeito e guardou perfeitamente a lei. Ele sofreu a maldição da lei em nosso lugar. Então, nesse sentido, ele se tornou pecado por nós, diz a Bíblia. Não que ele tenha sido pecador, mas se tornou pecado por nós. Então toda a maldição da lei estava sobre ele. Nós quebramos a lei. E Cristo veio e cumpriu a lei e tomou o nosso lugar, morrendo para pagar os nossos erros. Cristo então, diz a Bíblia, nos resgatou da maldição da lei. Que belas palavras. Jesus diz naquela cruz, está consumado. Eu paguei todo o preço, eu cumpri todo o propósito do Pai na minha vida. Mas por fim, nessa palavra está consumado, nós vemos a destruição de Satanás. Na cruz, Jesus iniciou o processo contra o poder do diabo, contra o poder de Satanás. Ali na cruz, naquela tarde, naquela noite, parecia que tudo tinha chegado ao fim. O corpo de Jesus havia sido enterrado, todos vão para casa, cada um com uma sensação, alguns alegres porque mataram, afinal, o rei dos judeus, né? Os fariseus e etc. Outros extremamente tristes, como aqueles discípulos lá que caminhavam no caminho de Emaús, né, mais à frente, mas eles também estavam tristes ainda. Todos foram para casa. Parece que finalmente o mal triunfara. Eu imagino que você e eu temos essa sensação. Parece que o mal está triunfando. Parece que o mundo se tornou tão mal, tão ruim e não tem mais conserto. Essa foi a sensação que os discípulos tiveram, que quem seguia Jesus teve. A igreja de Cristo hoje às vezes tem a sensação que parece que o mal está dominando o mundo. Isso em parte é verdade, mas ele não vai dominar. Naquela tarde, quando Jesus foi morto, foi enterrado e aquela noite sombria, difícil, não estava tudo acabado. Ao contrário, a morte de Cristo foi o fim de Satanás. Ali, com a morte de Cristo, morria as expectativas de Satanás. Ali foi sua derrota definitiva. Ali naquela cruz, Satanás recebeu a sentença que foi dada. O que falta é a execução dessa sentença. Aqueles que têm um pouco de habilidade com o direito sabem disso. Há uma sentença, mas tem que haver uma execução posterior. A sentença foi dada. Satanás será definitivamente colocado aonde ele será colocado. Para os cristãos, o diabo é um inimigo vencido, assim como a morte é um inimigo vencido. Paulo chega a dizer que Deus tirou o ferrão da morte. A expressão utilizada é como se ele tivesse tirado o ferrão de um escorpião. Ele continua escorpião, mas ele não pode causar mais nada, mais nenhum mal. Então a morte também foi vencida, a morte foi derrotada por Cristo na cruz, o diabo foi derrotado por Cristo na cruz, já não estamos mais debaixo das potestades da terra. Antes de Cristo na nossa vida, Satanás é que operava em nós, a Bíblia diz isso. Hoje Deus opera em nós, tanto querer quanto realizar. E hoje nós podemos resistir ao diabo, diz a Bíblia lá em Tiago. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Jesus, naquela cruz, mostrou-nos que o inimigo não tem poder sobre nós. Satanás e seus demônios não têm mais poder sobre nós. Não tiveram poder sobre ele. Ao ressuscitar, no primeiro dia da semana, no domingo, aquela pedra que foi arredada, Jesus saiu do túmulo e acabou. Toda a história ali estava encerrada do ponto de vista da nossa salvação. Mas a Bíblia diz que ele voltará.
E as profecias a respeito da sua volta estão aqui no Novo Testamento e no próprio Velho Testamento, mas especialmente no Novo Testamento. Apocalipse trabalha para nós, mostra-nos um trailer do que será a eternidade. E nós aguardamos ansiosamente. E lá fala de alguns sinais. E dentre eles, essa pandemia está no meio, certamente. Mas nessa manhã, eu queria concluir dizendo o seguinte: quando Jesus diz que está consumado, Ele está dizendo, está feito, está pago. Não tem mais nada a acrescentar. Você não precisa de mais nada para ser salvo, a não ser crer em Cristo. A não ser confiar no Senhor como Salvador da sua vida. Para concluir, então, eu digo o seguinte: Jesus pagou todas as minhas dívidas para com Deus. Livrou-me do poder do pecado e hoje eu posso viver para a sua glória. Está consumado. É um brado de triunfo e de vitória definitivo em nosso favor. Por ter nos perdoado, dado-nos a condição de nos achegarmos a Deus. É um brado definitivo sobre Satanás e seus demônios. Ali, a serpente finalmente teve a sua cabeça esmagada. E nessa manhã, eu queria desafiar você a pensar sobre isso. Você entende que a obra de Cristo realizada na cruz do Calvário definitivamente foi para te salvar, para te libertar? À noite nós teremos a próxima palavra da cruz. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Mas nessa manhã eu queria que você meditasse sobre isso. Você que vai ouvir posteriormente, pense no seu coração. Você não precisa fazer mais nada para ser salvo, a não ser aceitar, compreender que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida. E viver de acordo com a vontade dele, é óbvio. Não adianta apenas crermos intelectualmente. Isso tem que provocar uma mudança no nosso coração, que só Deus provoca. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Vamos orar nesse instante. Senhor Deus, nós colocamos diante do Senhor a nossa vida nessa hora. E eu clamo ao Senhor, ó Pai, em favor de cada um de nós. Afinal, um dia, Jesus morreu naquela cruz para que nós pudéssemos ser salvos. Pagou todo o preço, ó Deus, consumando a obra que o Senhor havia determinado que Jesus fizesse. Obrigado, Deus, porque hoje nós comemoramos, relembramos a ressurreição de Jesus, no primeiro dia da semana. Quando aquelas mulheres, quando Pedro chegou até aquele sepulcro, nada encontraram ali, ó Deus, porque Jesus não estava mais. A tua palavra diz que o seu corpo não chegou à corrupção. E eu te louvo por isso. Obrigado, Deus, porque toda a obra necessária para a expiação, para a paz com Deus, foi realizada por Cristo. E nesta hora eu te agradeço, Deus, pelo privilégio que temos de servir ao Senhor. Nada pode, Deus, nos impedir de caminhar na tua presença. Nada pode nos impedir de chegarmos até a tua glória. Porque o Senhor nos salvou. Abriu um novo e vivo caminho para que pudéssemos estar diante de ti. Abençoa o teu povo, guia-nos na tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Bom, nós esperamos que, de fato, o seu coração seja abençoado com essa palavra. E que Deus possa trazer ao seu coração, ao meu coração, ao nosso coração, aquilo que nós precisamos, principalmente, e acima de todas as coisas, que é a salvação em Cristo. À noite aguardamos todos para participarem conosco, para estarem conosco, na última palavra da cruz. Que Deus possa abençoar a sua vida. Tenha um dia realmente na presença dEle e para a glória dEle. Que Deus nos abençoe.